de construção, até porque vocês, alguns, já estão fazendo. Quem já fez aqui pronação nas unidades? Maravilha, vocês já estão fazendo, então vocês têm a experiência de vocês e eu posso falar aqui algo, não, isso aqui não funciona, isso aqui é legal, na nossa realidade nós estamos com essa dificuldade. Então, por isso que nós temos alguns conceitos que são bem importantes. Veja, colocar o paciente de bruços melhora a expansão pulmonar. Quando eu falo de bruços, né, é pronado, porque tem alguns nomes que acabam mudando, né, de bruços. Então, pronação, de barriga para baixo, em decúbito ventral. Gente, é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, essa ideia de colocar o paciente de bruços melhora a expansão pulmonar. Isso já é comprovado cientificamente. A parte mais pesada dos pulmões fica nas costas, e se o paciente estiver de costas, a dificuldade em respirar será maior. O que quer dizer? Quer dizer que a parte mais pesada do pulmão, ela fica nessa região. Então, quando o paciente está na posição supina, o que é que vai acontecer? Todo esse peso, né, todo esse peso aí da parte torácica, isso daí vai estar fazendo uma pressão ainda maior no pulmão. Logo, a dificuldade para ele respirar, né, vai ser maior. Quando você coloca ele em decúbito ventral, né, então o que é que vai acontecer? Essa parte pesada, ela vai ficar um pouco mais aliviada, é como se estivesse virando aí, né, e essa parte pesada, agora ela vai sofrer, né, um alívio. Isso é muito positivo e, consequentemente, melhora essa expansão pulmonar. A posição facilita o fluxo sanguíneo e, notadamente, melhora o padrão respiratório. Tem uma imagem aí que é muito legal, uma imagem falando sobre esse fluxo pulmonar, e aí vocês vão ver como o alvéolo ele fica mais aberto. Consequentemente, se o alvéolo fica mais aberto, facilita a troca gasosa, a hematose que vai acontecer. E esta posição, por que é que ganhou uma evidência muito grande? Justamente quando em março, né, a Organização Mundial de Saúde, para os pacientes com Covid, esses pacientes começaram a sofrer a síndrome do desconforto respiratório e a posição de prona começou a ser indicada. E é por isso que ela ganhou uma evidência muito maior. Inclusive, eu tenho aqui um slide trazendo essa interrogação. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Gente, por que é que antes não estávamos pronando os pacientes? Se já existia já uma série de artigos, né, uma série de benefícios mostrando, evidenciando. Já que eu comecei a falar, eu vou até adiantar. E eu depois fiquei pensando e me sentindo mal. Até nos momentos que eu tive aí na UTI, isso é um desgaste físico enorme, porque quem está aqui, por exemplo, para lateralizar um paciente obeso, traqueostomizado, quem é que sofre? Todo mundo sofre. Quem está lá segurando o paciente para lateralizar? O paciente que está lateralizado com aquele traqueóstomo, estimulando a traqueia. Então, assim, todo mundo sofre. Aí eu pergunto, olha que coisa, né? Como essas dificuldades elas acabam nos ajudando também. Olha que coisa. Por que é que não colocamos o paciente em prona? Já que era uma recomendação, já que melhora. Então, veja, imagina a hora do banho, para fazer aquele curativo, né, aquele curativo enorme lá na região do dorso, simplesmente colocar o paciente pronado, deitado, não precisaria, né, alguém estar segurando ali, né, gastando tanto tempo e um esforço físico. Para fazer o curativo, melhoraria demais, né, porque você tem acesso ali, não ficaria com aquela dificuldade para colocar gás, ele estaria pronado aí tranquilamente. E depois de acabar tudo isso, o banho, o curativo, deixava ele lá 2 horas pronado e aí, né, fazia hidratação, enfim, uma série de coisas que simplesmente nós estamos vivenciando essas dificuldades, mas que graças a Deus nós temos essa oportunidade de refletir e melhorar esses processos, tá certo? Então é algo que foi recomendado, né, essa ventilação num tempo aí de 12 a 16 horas por dia, no caso durante as 24 horas, né, obviamente sofrendo essas alternâncias, mas né, isso ganhou mais espaço principalmente agora. Esse vídeo mostra, né, um pouco a diferença de um pulmão. Deixa eu só apagar aqui. Gente, isso aqui é um pulmão comprometido. Veja aqui a dificuldade para expandir, principalmente a região da base. E aí é um pulmão onde já existe um comprometimento alveolar. É nítido como ele não expande, né, de uma forma mais homogênea. Olha lá, a basezinha dele principalmente. E é por
por isso que eles saturam baixo, né? Por isso que existe uma dificuldade enorme. Vocês vão ver lá, quando faz a troca. Olha a diferença, né, da expansão pulmonar como um todo. Olha lá, a base que não estava lá expandindo, já expande, né? Até essa região, né? Isso daí, sem dúvida, vai ser refletido clinicamente. Como assim clinicamente? Um paciente que satura mais, um paciente, aliás, que satura melhor, um paciente, na verdade, que tem um desempenho clínico muito melhor, e aí nós temos a necessidade, muitas vezes, de realizar essa pronação justamente para otimizar essa saturação e essa condição de melhoria. Coloquei alguns tópicos, só para a gente entender, e quem já faz sabe muito bem disso, né? Só para a gente reafirmar que, assim, colocar o paciente em prona, gente, leva tempo, né? Não é simples, né? Leva tempo. É trocar, né? É ali a questão de os drenos, nós precisamos fechar esses drenos, nós precisamos lá retirar eletrodos, monitorização de um modo geral, então leva tempo. Altera a hemodinâmica, como todos aqui já vivenciaram. Tem paciente que é tão grave que nem banho pode tomar. É contraindicado, às vezes, ali você mobilizar, porque está muito grave. E aí até a higienização, que é extremamente importante, naquele dia, naquele momento, não é feito. Por quê? Porque realizar essa mudança, fazer essa mudança, mexe na hemodinâmica do paciente, altera sinais vitais e pode, inclusive, desencadear uma parada cardiorrespiratória. E precisa de um time bem treinado. E aí, falando nesse time bem treinado, né, isso é simplesmente a justificativa por que estamos aqui. Então, conversando sobre isso, avaliando o que é que existe de evidência científica, e aí nós temos aqui esse vídeo aqui que mostra uma pronação. Quem já fez, já conhece. Quem não fez ainda aqui, quem não colocou um paciente em prona, não teve a oportunidade ainda. Alguém? Ah, né? Pronto, maravilha. Que bom que esse vídeo já vai dar uma ideia aí bem legal. Então, veja, a primeira conduta é justamente, olha lá, retirar a monitorização, eles já fazem o alinhamento dos membros. Alguns dispositivos são retirados, como vocês estão verificando aqui. Isso aqui não foi um vídeo para a pandemia, né, os pacientes com Covid, até pela paramentação. Isso aí já foi um treinamento que eles fizeram lá no Sírio-Libanês antes, e aí filmaram para demonstrar. Estão avaliando no monitor como que estão os parâmetros. O braço, vocês percebem que é um detalhe bem importante, né, deixar o braço já bem posicionado lá. Alguns coxins, e isso aqui não é a realidade, né? Às vezes não tem esse coxinho, às vezes precisa improvisar com fralda, né? Eu não tô falando do geral, né? A questão do posicionamento, olha lá, os coxins, fiquei sabendo, o Sandro me falou que já estão providenciando de silicone, ó, né? E as placas de hidrocolóide que é extremamente importante. Veja aqui que os dispositivos eles já foram a parte do envelopamento, né? Faz o envelope e aí lateraliza o paciente, sempre quem está na cabeça faz um comando, muito importante, segurar o tubo, olha lá, lateraliza e aí contra o ventilador, veja, né? Foi feito bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei principalmente para quem nunca, olha lá que maravilha, gente. Isso aí foi muito rápido, né? Tronado, né? E aí, olha lá, nos membros, próximo ao joelho, já fizeram lá a instalação. Agora, vamos fazer a monitorização novamente. Lá, os eletrodos. O apoio também na cabeça. Ó. Aí a gente faz o quê, gente? Com atadura, né? Nossa atadura faz lá o... né? Isso, a rodilha. A posição de nadador, ele já foi colocado também. Lembrando que o braço que fica para cima é sempre o braço que a cabeça está, né, direcionada. E aí a mudança, né, lá, o posicionamento da cabeça e do braço a cada 2 horas. Então veja,
Ah. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, durante essa mudança aí, não deixar esse tubo solto. Eu sempre deixo aqui o tubo entre os dedos, né, para dar essa segurança que na rotação não vai exteriorizar, não vai ter uma extubação aí acidental. Veja que o braço tem que ficar sempre posicionado lá. Isso, volta lá, sempre para onde a cabeça está, né, para onde ele está olhando lá, o braço vai ficar sempre para cima. Então, não é muito difícil, é mais pelas complicações assim, associadas e a gravidade do paciente. Né, os benefícios da posição: combate a hipoxemia, principalmente durante a síndrome do desconforto respiratório agudo, devido a uma distribuição mais uniforme, promove a diminuição da atelectasia, melhorando a ventilação perfusão, ou seja, a atelectasia é aquela ideia do colabamento, né, dos alvéolos, quando os alvéolos começam a ter um colabamento devido a uma série de fatores. Um dos principais é a questão da diminuição dos surfactantes, né, que é que faz o alvéolo ficar aberto. Então, essa atelectasia acaba sendo muito otimizada no sentido de melhora, distribuição equilibrada da pressão positiva. Então, quando o paciente está pronado, existe uma distribuição melhor relacionada a essa posição. E aqui nós temos uma imagem uma imagem bem simples, mas que demonstra a diferença do paciente. Como eu falei, a parte mais pesada fica nesta região. Então, quando ele está na posição supina, você percebe aqui que a expansão alveolar, devido a esse achatamento, devido a essa pressão, né, que o pulmão que está aqui, ó, na região mais pesada, na região das costas, acaba sofrendo. Isso daqui compromete, né, compromete a troca gasosa, compromete a hematose e, consequentemente, colocar em prona promove essa abertura, essa expansão que nós estamos aqui, né, observando. Então, essa ideia da pressão, né, transpulmonar, como vocês estão vendo, ali o nome está bem pequenininho. Então, a pressão transpulmonar, você observa, né, que ela acaba sendo, né, diminuída, ela acaba ganhando um equilíbrio maior. Quem já colocou o paciente em prona sabe do que eu estou falando. É você pronando, demora um pouco porque ele fica um pouco instável, mas assim, dentro de alguns minutos, você olha para o monitor, a saturação já começa, né, a subir de uma forma muito nítida, gente, de uma forma muito rápida. Esse benefício ele acaba sendo evidenciado. E aqui nós observamos, ó, na região dorsal, na região de trás, né, na região das costas mais pesada, acaba que você tem uma concentração maior. Se formos falar de outras patologias, isso acaba aqui também. Professor, o paciente que está, por exemplo, com a broncoaspiração, aconteceu uma broncoaspiração acidental. É isso também que acontece. Esse líquido que ele broncoaspirou fica mais acumulado, por isso que ele desenvolve pneumonia, ele desenvolve uma série de complicações. E é muito importante entender também que uma das condutas que acaba sendo realizada para compensar quando o paciente está na posição supina, melhorar essa ideia de troca, né, de hematose, é justamente elevar o Fowler. Porque quando você eleva o Fowler, gente, eu sempre falo isso lá para os alunos, né? Às vezes tem aquela ideia, né, lá na prova, pergunta assim, coloca um caso clínico. Paciente com desconforto respiratório, dessaturando, secretivo, qual é a sua conduta? Às vezes vai lá e olha, não sabe, aí vai o quê? Chama o médico. Não é isso? Chama o médico. Então, nesse caso, veja, se o médico chegar lá, o que é que o médico vai fazer ou o físico vai fazer? Às vezes não vai nem tocar no paciente, porque as atribuições que devem ser realizadas são atribuições de enfermagem. Olha o que é que eu vou fazer com esse paciente que vai melhorar muito. Cheguei lá, o Fowler está zerado, o Fowler está baixo. Olha o que é que eu faço. Elevo o Fowler, aspiro o paciente e aí faço uma avaliação. Gente, só com essas duas condutas, de elevar o Fowler e aspirar o paciente, ele já vai melhorar demais, já vai melhorar de uma maneira muito significativa. Por que essa elevação do Fowler acaba beneficiando? Porque quando você eleva o Fowler, o que vai acontecer? Aquela pressão abdominal, principalmente nos pacientes obesos, aquela pressão, quando ele está deitado totalmente, aquela pressão que o abdômen faz no diafragma, ela vai deixar de existir.
consequentemente ele consegue fazer uma melhor, né, troca gasosa. Então, essa descompressão do diafragma acaba ajudando demais nesse processo de troca, nesse processo de hematose, tá certo? Tem que ter muito cuidado, porque esse mesmo benefício que eu estou falando, ele pode ser revertido em uma complicação. Isso quando vocês encontrarem, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. O que é que acontece no paciente com insuficiência cardíaca congestiva? Às vezes você chega lá no quarto, né, não sabe qual é o diagnóstico, e ele diz assim, tem como você levantar um pouco minhas pernas, que eu já estou que não aguento, para ver se melhora um pouquinho, está tão inchada. Aí você vai lá e eleva, sem conhecer a história do paciente. Ele tem insuficiência cardíaca congestiva. O que é que você está fazendo? Aumentando o retorno venoso. Logo, você está fazendo uma sobrecarga no coração dele, que já não está lá essas coisas. Já está lá com dobutamina, com uma série de drogas para ajudar. E aí, quando você faz essa elevação no sentido de ajudar, mas sem conhecer o diagnóstico, ao invés dessa elevação acabar beneficiando, ela pode causar um prejuízo, tá certo? Sendo que essa do ICC eu estou falando dos membros inferiores. Então tem que ter, né, muito cuidado, inclusive necessário. E aqui, os 2 slides mais importantes, tá certo? Mais importantes nessa nossa abordagem, que está muito relacionado aos cuidados, gente, ao cuidado, tá certo? Então vou chamar a atenção. Então, quem tiver aí, né, assim, respondendo alguma coisa, gente, preste atenção, porque aqui agora é a parte mais importante, Olha lá. Pausar a dieta 2 horas antes do procedimento. Então isso daqui, né, é algo muito importante, tendo em vista o processo de broncoaspiração que pode acontecer. E alguém que já está com o pulmão comprometido, né, você tem uma broncoaspiração como consequência, gente, isso aí pode ser decisivo, entre ficar vivo ou não, tá certo? Então, pausar essa dieta é extremamente importante. Aproximar o carro de emergência. Ô Luan, essa questão de pausar a dieta 2 horas antes. Deixar a sonda aberta antes de estar lá no protocolo, quando aparecer o QR Code vocês vão ver, vão ter acesso, e aí ele fala justamente da possibilidade de deixar a sonda aberta e, inclusive, reduzir esse tempo, tendo em vista que a ideia do paciente receber a dieta, né, eles entendem e comprovaram, porque não é só entender, comprovaram cientificamente que o paciente pode evoluir com a hipoglicemia, com algumas complicações devido a esse tempo de dieta. Então, lembra lá do que eu falei para vocês, tá certo? Algumas mudanças, elas aconteceram, elas ocorreram. Esse caso aqui, né, de 2 horas, eu estou trazendo esse protocolo do pessoal de fisioterapia, né, da Acebravir, mas aí nós temos uma série de mudanças e essa é regulamentada. Inclusive, acredito que essa também é a que está sendo feita no hospital universitário, de deixar apenas uma hora, tá certo, gente? Pensando na possibilidade de hipoglicemia, principalmente para os pacientes que têm esses distúrbios aí glicêmicos. O carro de emergência, como eu falei, muito importante. É bem relevante, gente. Eu nunca esqueço essa ideia do carro de emergência relacionada à mudança, né, de decúbito quando aconteceu. Foi inclusive aqui, né, nas UTIs, naquela UTI mais antiga que tem os 2 lados. Eu lembro que tinha um lado que só tinha um paciente. E do outro lado tinha no leito 5. Isso. No leito 5 é leito 4. E aí tinha uma vaga. Então tem tudo para dar certo, né? Tem uma vaga aqui, só tem um paciente lá. E aí é só trazer e fica todo mundo de um lado só. E aí, não, vamos trazer, enfermeiro, vamos lá. Então vamos lá. Conversei lá com o plantonista aí. Não dá, acho que dá, tá grave, mas vamos lá. Acho que. Gente, foi colocando ele, tirando lá do leito, colocando na cama, ele parou. Ah, tem a ver com a mudança? Tem, gente. Mexe demais na hemodinâmica do paciente, a ideia de colocar da cama para maca, da maca para cama. Então, isso mexe muito com a hemodinâmica, por isso que é extremamente importante aproximar o carro de emergência. Conferir os materiais que serão utilizados, então verificar se a ideia dos coxins, porque imagina, depois que você vai fazer, já está todo mundo... Eita, tá faltando aí. Tem que pegar o material, né, no CME ou alguma coisa muito distante. Isso daí acaba interferindo bastante, tendo em vista que tem que ser rápido para que tenha a eficiência que nós desejamos. Alguns procedimentos
devem ser realizados ainda na supinação. Estava falando isso com o Viviane, foi lá no início, lá no cafezinho ali antes. Isso aqui foi o que acrescentei, gente. Acrescentei por quê? Porque eu vivenciei isso a semana passada em Itabaiana. Olha o que aconteceu lá. O paciente precisava ficar na posição de supinação, tudo bem. Quando colocou ele na posição supina, aliás, na posição de prona, tinha acabado de intubar, e depois que intuba, o que é que precisa passar imediatamente? Sonda nasointeral. Depois colocou ele em prona e a sonda. E aí não ia colocar ele na posição, né, supino, principalmente que é um paciente grave, não ia colocar. Por isso que é muito importante a ideia do checklist, verificar se tem algum procedimento que precisa ser realizado antes. E aí todos precisam estar muito atentos a essa ideia, porque geralmente você tem um enfermeiro que faz essa avaliação, gente, mas aí a importância de todos estarem aqui, do técnico que está lá do lado também. Enfermeiro, esqueceu isso daqui. Eita, vamos lá, gente, vamos fazer então, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Revisar a fixação dos dispositivos, isso para não ter uma exteriorização acidental. Aspirar, se necessário, e mensurar a pressão do cuff. Isso é uma das práticas que eu vejo. Eu não sei se aqui já tem nas UTIs o aparelhozinho que é para fazer a mensuração. Tem aqui. Maravilha. Então isso é bem importante para fazer essa mensuração. Eu vejo como uma prática, principalmente nos regionais. Nos regionais eu vejo que isso acaba não sendo difundido. A verificação do cuff, alguns físios verificam, outros não, e isso aí acaba trazendo um benefício muito positivo, tá certo? Em relação a essa verificação. Até porque nessa mobilização pode ter um comprometimento do cuff, e se o cuff não estiver funcionando adequadamente, vai ter problema. E uma das formas de evidenciar é o ventilador alarmando o tempo todo, e aí você modifica tudo, chama manutenção, sendo que é o cuff que está furado. Então, muito importante verificar essa mensuração. Tubo bem posicionado. Então, como é que eu posso verificar se o tubo está bem posicionado? Bora lá, quem pode me ajudar aí? Como é que eu posso identificar se o tubo está bem posicionado? Ausculta, perfeito, expansibilidade torácica. E aí eu vou mostrar aqui para vocês bem rápido. Veja, tem uma forma muito simples, gente, muito simples. Que é assim, só para você olhar para o tubo. Tem uns que você olha que não, você chega lá no plantão, que você olha e diz, não precisa nem muita coisa, porque só tá a conexão, a pontinha, você vê que o tubo está todo introduzido, não tem nem como aquele paciente não estar com intubação seletiva. Só fica a pontinha, capaz do paciente engolir o tubo com um pedaço da traqueia, E aí não se atentaram, pelo amor de Deus. Então isso acontece às vezes. Mas veja, todo tubo tem uma numeraçãozinha. Todo mundo conhece aqui, 7, 7,5, 8. Uma forma de você identificar, muito rápida para você bater o olho, isso muda um pouquinho, porque isso é uma orientação americanizada lá, mas ela serve. Veja, é você, por exemplo, um tubo número 8. O que é que vai acontecer um tubo número 7? O que é que eu tenho? Se eu tenho um tubo número 7, o que é que eu vou fazer? Multiplico, tá certo? 7 vezes 3, vai dar 21. Esse tubo número 7, na comissura labial, ele deve estar no número 21. É uma forma rápida, prática e eficiente de verificar se ele está bem posicionado. Sou um tubo número 8, obviamente, na comissura ele deve estar na altura 24. É uma forma rápida. Veja, todo mundo pode verificar isso de uma forma muito rápida, tranquila. Agora, o que é mais eficiente? É igual ao monitor. O monitor pode estar com o protocolo da linha reta, mas o que é eficiente? Você, ao escutar, verificar o pulso, isso aí não dispensa, isso aqui não dispensa a ideia da ausculta, para verificar se ele está bem posicionado ou não. Tranquilo? Então é uma forma rápida de fazer essa verificação. Pré-oxigenar o paciente a 100% durante 10 minutos. Avaliar analgesia e sedação. Clampear sonda e catéter. Cabeceira
0 graus e alinhar os membros, né, deixar bem pertinho aí do corpo, e realizar técnica de envelope em 3 tempos, que é a ideia de você lateralizar, colocar o paciente na contralateral, né, relacionada ao ventilador mecânico, lateralizar, e aí em 3 tempos você consegue virar. Gente, uma das coisas, na atividade prática, é uma das coisas que eu até ia destacar, vocês vão fazer também, né? Isso vai ter um treinamento também prático, não vai ter isso posteriormente. Posteriormente, né? Quando tiver tudo bem. Sim, vai ter. Pronto, então, gente, uma das coisas que eu fiz questão de destacar, que eu vi lá na hora da prática, é justamente, isso serve de um modo geral, durante PCR, que é uma das dificuldades que eu vejo nas equipes. Isso serve para a pronação também. Professor, o que é isso? É a ideia da comunicação. Existe uma falha muito grande de comunicação durante esses procedimentos. Como assim comunicação? A ideia de quem está, por exemplo, na cabeça, né, que é quem deve dar esses comandos. Gente, de falar. E aí, muitas vezes, você veja como pode ser uma falha de comunicação. Gente, está aqui na cabeça, o paciente vai lateralizar. Gente, vamos lateralizar à direita. É eficiente essa comunicação? Não, porque aí fica a dúvida, direita de quem? Do paciente, a minha direita, e como consequência, um puxa metade para um lado, outro puxa metade para o outro. Isso daí acaba, né, comprometendo demais. Posso pegar uma cadeira dessa? Tranquilo, amigo. Isso acaba comprometendo demais. Então, gente, quem está na cabeça que vai lateralizar, que vai dar o comando, olha a comunicação. Pessoal, nós vamos levar o paciente, tá certo, primeiro, para o lado de cá. Todo mundo entende, gente. Todo mundo entende, tá certo? Então, nós vamos lateralizar o paciente para o lado de cá, tá certo? Para o meu lado direito. Nós vamos lateralizar o paciente para o lado esquerdo. Então, essa ideia de comunicação é muito importante. A mesma coisa acontece na parada cardiorrespiratória. Quem está fazendo adrenalina, administra, né? Ou então, né, pode até falar, mas assim, feito adrenalina. Gente, daqui a pouco só tem um monte de gente perguntando. Gente, adrenalina já fizeram, e a próxima? Adrenalina, fica o tempo todo perguntando, né? Adrenalina, por quê? Porque quem está fazendo adrenalina, isso aí é muito cobrado nos protocolos. Gente, quem está fazendo adrenalina? Gente, administrada adrenalina. Eleva o braço do paciente. Pronto, acabou. Então, assim, fala alto, gente. É importante para todo mundo saber que aquela conduta aconteceu, certo? Então, isso é muito importante. Veja, a relação parcial da PaO2 e FiO2, né, quando está inferior a 150. Esse é um critério, né, muito claro que o paciente precisa ficar na posição prona. E veja como um assunto ele puxa outro. Não sei se vocês já fizeram aqui, mas se não fizeram, já cobrem a Sandro aí, tá certo? Uma capacitação, um treinamento. Eu trouxe um monte de responsabilidade para ele hoje, né, gente? E aí, um treinamento, uma capacitação sobre gasometria arterial. Porque não tem como você avaliar isso se você não está familiarizado com gasometria arterial. E um exame aí que é regulamentado. A legislação, né, 390, a resolução 390 de 2011 diz que é uma das atribuições do enfermeiro realizar a punção. E assim, é fácil puncionar uma artéria? Não, gente, é facílimo. É a coisa mais fácil do mundo, você encontrar a artéria. Mas o necessário é justamente saber fazer essa avaliação desses valores, dessas alterações. Tá certo? Então, para conseguir saber se o paciente tem indicação, avalia, né, a relação PaO2, FiO2. E aqui eu trouxe um exemplo. Imagine aí que o paciente tem na gasometria uma PaO2 de 70 e ele tem no ventilador mecânico uma FiO2 de 50%. Eu pergunto, esse paciente tem indicação de pronação por essa avaliação? Tem? Dá quanto a relação parcial? 140. 140, gente. É só dividir, né, nesse caso aqui. 70 por 50%. Nesse caso é 0,5, não é? Então, 70 dividido por 0,5 vai dar 140. Qual é a informação que nós temos? Que essa relação parcial PaO2, FiO2, ela foi inferior a 150. E os pacientes que têm uma relação PaO2, FiO2 inferior a 50, eles têm indicação de prona. Eu estou trazendo isso para a gente entender que assim, não é só um critério de
Ah, é paciente COVID, está entubado, coloca em prona. Não, tem critérios palpáveis, calculáveis, que precisam ser avaliados, tá certo? Avaliar a gasometria após 1 hora. Colocou ele em prona, posteriormente tem que ter uma gasometria. São essas coisas aqui que acabam variando. Gente, é um paciente muito grave. Precisa e tem a necessidade, muitas vezes, de fazer uma gasometria um pouco mais precoce, um pouco mais tardio, devido aos fatores do paciente, alguns fatores intrínsecos. Por exemplo, cite um. Paciente que tem distúrbio de coagulação. Se você fazer uma punção gasométrica, ele não vai coagular fácil, mas você faça uma boa compressão. Então, tem alguns critérios que precisam ser levados em consideração. Como sei que ele evoluiu bem? Agora, veja que tem como avaliar se ele se beneficiou ou não da posição prona. Veja, se na próxima gasometria, depois de 1 hora, a primeira deu 140. Depois de 1 hora foi feita uma nova gaso. Olha aqui. Se ele melhora 10 milímetros de mercúrio na PaO2 ou 20 milímetros de mercúrio na relação PaO2-FiO2, quer dizer que esse paciente ele teve uma melhora. Veja como é simples. Quanto é que deu a PaO2 na primeira gasometria, gente? 70. Depois de 1 hora, né, quanto é que deve ter aí de valor, acima de quanto, para saber que esse paciente ele se beneficiou, ele melhorou em relação àquela posição de prona que nós colocamos. Quanto é que deve dar a PaO2? Sem gritaria, gente, um de cada vez. Hein? Olha lá, vou repetir a pergunta. Neste caso, a primeira gaso deu 70 milímetros de mercúrio. Beleza. Depois de 1 hora, ele está dizendo que a PaO2, né, ela deve ter uma melhora de pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Quanto é que deve estar essa PaO2 na próxima gaso? Pelo menos? Igual ou acima de 80. No mínimo, tá certo, 80. Então ela pode estar 82, 85, quer dizer que ele, né, melhorou, que ele está se beneficiando. Então a PaO2 deve melhorar pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Então, só é a relação PaO2-FiO2 deve melhorar pelo menos 20. Como deu 140, ela deve dar pelo menos quanto? 160, perfeito. Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem que existem parâmetros calculáveis, parâmetros, né, que são ali reais e precisam ser avaliados. Tranquilo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Porque aí a gente continua. Posso continuar? Então, vida que segue. Não é comum. Por que não é? Porque isso é sinônimo que as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva por aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Antes do paciente apresentar uma parada cardiorrespiratória, está sendo diagnosticado. Porque vocês observaram aí que existe uma série de fatores, né, que são levados em consideração para interromper a posição de prona. Então, por exemplo, queda de saturação, hipotensão, taquicardia, não apresentar aqueles parâmetros na gasometria ou estar piorando, uma PaO2 abaixo de 55, tudo isso é indicação para você retirar ele de prona e colocar ele na posição supina novamente. O que é que acontece? Ninguém para, assim, frequência cardíaca 100, saturação 98, frequência respiratória 25, tudo normal, de repente, parou. Não existe. Começa a ter uma série de alterações, a gente observa que ele começa a dessaturar, começa a fazer uma taquicardia para compensar algum distúrbio que ele está apresentando e depois para, tá certo? Então, assim, quando isso acontece, nós diagnosticamos, interrompemos a prona e se ele parar, geralmente já está na posição supino. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes existem algumas situações que pode ter a necessidade de comprimir ele na posição, comprimir o tórax na posição de prona. Quais seriam essas situações? E até eu vou trazer um exemplo para vocês assim imaginarem, é moda, né? É Covid, só... Não. Alguém que está em parada cardiorrespiratória, gente, só existe uma possibilidade para retornar. É comprimindo, fazendo mecanicamente o que o coração faz de uma forma natural e automática através lá do comando do nosso sinusal. Gente, para a gente não associar a Covid, vou colocar uma situação, vocês vão acompanhando aí minha história.
Paciente, né, Messias Alves, foi submetido a uma cirurgia para fazer uma correção a nível de cerebelo, tá certo? A nível de cerebelo. E aí ele foi encaminhado para o centro cirúrgico. Ele está lá, pronado, isso na maca cirúrgica, né? Ele está lá pronado, na maca cirúrgica, e de repente começou a perder muito sangue, começou a evoluir com um choque hipovolêmico, uma complicação e parou. Gente, um paciente que está fazendo uma cirurgia no cerebelo, está pronado, tem como virar ele? Não tem como, gente. E para ele voltar, devido a essa parada cardiorrespiratória, só existe uma possibilidade. É fazendo compressão, fazendo mecanicamente o que o coração não consegue fazer de forma automática. E aí entram todos os preceitos de parada cardiorrespiratória, que não muda. A única coisa que vai mudar é a ideia de comprimir entre a região, né, escapular. É isso que vai mudar, é isso que causa estranheza, mas, como eu trouxe até aqui, existe uma fundamentação. Sociedade Brasileira de Cardiologia. São estudos primários, estudos que estão sendo melhorados, buscando mais evidências, buscando mais algumas evidências, mas assim, são estudos, gente, tomográficos. O que é que eles fizeram? A compressão na região entre as escápulas, e aí, depois que eles fizeram a compressão, eles fizeram, por exemplo, tomografias para avaliar se durante essa compressão o coração estava basicamente descendo para bombear o sangue, que é a ideia geral. Ah, mas é muito estranho, professor. Gente, estranho e ruim é parar e não ter nenhuma possibilidade de retorno. Isso que precisa ser levado em consideração. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. É um assunto polêmico e algumas pessoas, não vou colocar isso na apresentação. Não, estou trazendo para vocês de uma forma aberta, dizendo que muita coisa está sendo aí colocada, evidenciada, e nós precisamos, né, ficar muito abertos.